Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, após ser demitido por Odete da empresa, Ivan conseguirá dar a volta por cima ao revelar uma falcatrua de Marco Aurélio. Ele será readmitido e ainda subirá de cargo, tornando-se um dos braços direitos da megera. No entanto, o que Ivan não imagina é que Odete terá outros planos para ele, e também para Afonso. A víbora organizará um jantar em sua casa e convidará Ivan com a intenção de aproximá-lo de Heleninha. No entanto, a festa será interrompida por Marco Aurélio. Inconformado com sua demissão, ele revelará diante de todos um dos piores segredos da novela. O bandido contará o que Odete fez com Heleninha no passado, algo que estava escondido de todos, e revelará o verdadeiro motivo pelo qual a moça se embriaga o tempo todo. Heleninha reviverá seu trauma e, finalmente, conseguirá se vingar da mãe. Celina, furiosa por nunca ter sabido das falcatruas da irmã, dará um castigo terrível a Odete, provocando uma grande reviravolta na trama. Deixe o seu like se gostaria que Odete pagasse por todas as maldades que tem cometido. Além disso, diga com quem quer que Ivan fique, Raquel ou Heleninha. Tudo acontecerá logo após Ivan revelar sua verdadeira identidade durante a reunião na TCA. Odete encerrará a reunião abruptamente, levantando-se com uma expressão dura e autoritária. Chega! Eu não vou tolerar mais uma palavra sobre essa palhaçada. Ninguém aqui deveria dar ouvidos a traidores e incompetentes. O silêncio tomará conta da sala. Todos os executivos se entreolharão tensos. Ivan, ofendido e determinado, deixará a sala cabisbaixo, mas com um olhar firme, carregado de fúria contida. Enquanto caminhar pelos corredores da TCA, ele falará consigo mesmo, em voz baixa. Você pensa que ganhou, Dona Odete. Mas eu ainda tenho a carta certa para virar esse jogo. Ele apertará o punho, decidindo que não deixará aquilo barato. Guardará um segredo capaz de destruir Marco Aurélio, e não terá medo de usá-lo. Na sala de Odete, logo após a reunião, ela chamará Marco Aurélio para uma conversa a portas fechadas. Com um contrato em mãos, folheará rapidamente até parar numa página específica. Não é que aquele rapaz dos suprimentos estava certo, ela dirá, com a voz carregada de surpresa e irritação. Está aqui. Cláusula 30.9. A TCA pode sim reaver tudo o que pagou naquele leilão. Marco Aurélio se ajeitará na poltrona, tentando disfarçar o desconforto. Sim, claro. Eu já tinha percebido essa cláusula, mas achei que fosse irrelevante no contexto. Ela levantará os olhos do papel e o encarará com frieza. Irrelevante? Está dizendo que uma cláusula que nos permitiria evitar um prejuízo milionário é irrelevante? Bem, eu achei que... Ele tentará argumentar, mas ela o interromperá com a mão erguida. Cale a boca, Marco Aurélio. Só me diga uma coisa. Como um funcionário do setor de suprimentos teve acesso a essas informações antes de você? Isso não te parece estranho? Marco Aurélio engolirá seco. Odete se levantará de súbito, seus saltos batendo firmes no chão de mármore. Eu mesma vou falar com esse tal Ivan, ela afirmará, marchando em direção à saída. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Mas eu já sei o que fazer. Marco Aurélio ficará com a pulga atrás da orelha e assim que Odete deixa a sala ele se pergunta. Mas o que essa bruxa vai fazer agora? O que ela está escondendo? Enquanto isso, Ivan estará prestes a sair pela porta principal da empresa. Um segurança o cumprimentará com um olhar de pena. Boa sorte, rapaz. Uma pena o que fizeram com você lá dentro. Antes que ele consiga responder, Odete surgirá, decidida, interceptando-o no saguão da empresa. Ivan Meireles. Ele se virará, surpreso, segurando sua mochila nas costas. Dona Odete, eu já estou indo. Não quero causar mais nenhum transtorno. O senhor acha que pode vasculhar os dados da minha empresa e sair assim, como se nada tivesse acontecido? Ela dirá, caminhando até ele com passos firmes. Ivan abaixará os olhos. Eu só queria ajudar. Achei que aquilo era importante. Pois saiba que foi.
ela mudará o tom repentinamente. E por isso mesmo, não só eu estou lhe readmitindo, como estou lhe promovendo. Ivan arregalará os olhos, atônito. Promovendo? Eu não estou entendendo. Por que não? Ela retrucará, com um sorriso cínico. O senhor foi tão esperto para acessar dados e ler contratos que não lhe diziam respeito, e agora não consegue entender uma coisa tão simples como essa? Mas a senhora está mesmo me readmitindo? Ivan, você me economizou milhões. E demonstrou uma habilidade que nenhum dos meus diretores teve. Você vai me agradecer com eficiência, dedicação e lealdade cega, entendeu? Dona Odete, eu nem sei como agradecer essa oportunidade. Comece fazendo seu trabalho direito. E cuidado com quem tenta te derrubar. Porque no meu império, ou se é útil, ou se é descartado. Ivan abaixará os olhos, sem saber se estava sendo punido ou recompensado. Ainda com a caixa de papelão nas mãos, ele tentará encontrar palavras. Eu prometo que vou honrar essa confiança, Dona Odete. Eu só queria ajudar. Odete se aproximará, diminuindo a distância entre eles até ficarem frente a frente. O corredor inteiro ficará em silêncio, os funcionários assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Ajudar? Ela repetirá com um sorriso contido. Ivan, neste mundo, ninguém ajuda ninguém de graça. Ou se é esperto, ou se é ousado. E o Senhor me provou que é esperto. Ela então tocará o braço dele de leve, como quem concede uma bênção. Deixe essa caixa aí. Venha à minha sala. Vamos conversar sobre seu novo cargo. Ivan olhará ao redor, atônito, vendo os colegas de trabalho boquiabertos. Ele deixará a caixa sobre a mesa de um auxiliar, ainda em choque, e seguirá Odete. Momentos depois do inesperado anúncio de Odete no corredor, Marco Aurélio entrará em sua sala, trancará a porta por dentro e soltará um palavrão abafado. A recontratação de Ivan não apenas o pegara de surpresa, como o deixará profundamente desconfiado. Ele se lembrará do olhar de Odete, frio como aço, e das palavras ditas com tanta clareza: "Você sabe ler um contrato direito." Aquilo, para ele, não fora apenas uma humilhação. Fora uma ameaça. Com a expressão controlada, ele deixará a sala e caminhará até onde Ivan estiver. Fingindo casualidade, sorrirá ao encontrá-lo no corredor da diretoria. "Ivan, posso te chamar assim?" dirá, abrindo um sorriso artificial. "Que surpresa boa ver você de volta. Fico feliz que tudo tenha se resolvido tão positivamente." Ivan, ainda tentando entender o novo terreno que pisa, responderá com cautela: "Eu também fiquei surpreso, senhor Marco Aurélio. Mas estou pronto para trabalhar duro. A dona Odete me deu uma nova chance." Claro. E é assim que as coisas funcionam por aqui. Marco tocará o ombro do rapaz como se fosse um velho amigo. "Quem sabe a gente não conversa depois. Em particular, tenho certeza de que podemos trocar algumas ideias úteis." Ivan apenas assentirá, desconfiado, enquanto Marco se afasta em direção à sala de Odete. Pouco depois, já a portas fechadas, ele confrontará a empresária. "Odete, posso saber o que está acontecendo? Você realmente colocou aquele rapaz dos suprimentos de volta na empresa?" E com promoção, ela não levantará os olhos de seu copo de uísque. "Sim, Marco. Foi exatamente isso que eu fiz." Ele forçará um riso, tentando disfarçar a irritação. "Mas você me conhece, Odete. Sabe que eu sempre fui seu braço direito. Há anos ao seu lado, enfrentando tudo. Justamente, Marco. Anos demais. E sabe o que eu aprendi ao seu lado?" Ela se levantará lentamente, caminhando até ele com olhar firme. "Que experiência demais sem resultado é apenas peso morto. Odete." Ela o cortará com a voz baixa, porém afiada. "Marco, você sabe que, para mim, não importa quem seja o mais experiente ou o mais importante.
Eu decido quem vai estar no topo. E Ivan, meu caro, foi quem me mostrou que sabe como fazer as coisas de forma inteligente. O executivo cerra os dentes, mas engole seco. Odete gira o copo nas mãos e sorri, um sorriso que mistura ironia e domínio. Sabe o que é mais interessante? Dirá ela, caminhando de volta à poltrona. Ele me surpreendeu. Você não. E eu gosto de ser surpreendida. Marco inclinará levemente a cabeça, tentando esconder a ira. Mas ela notará. Não tente nada, Marco. Aqui, o tabuleiro é meu. E você é só mais uma peça. Ela se recostará na cadeira e dará um gole no uísque, encerrando o assunto com um estalar de dedos para que ele saísse da sala. Do lado de fora, Marco Aurélio prometera a si mesmo acabar com Odete. Se ela acha que vai voltar para transformar minha vida em um inferno, tá muito enganada. Se continuar assim, eu vou obrigado a revelar o que ela fez com a Helena no passado para todos. Momentos depois, Ivan chegará ao luxuoso jantar na casa de Odete Reutemann. Vestido com elegância, ele será recepcionado com toda a pompa, mas sentirá no ar que aquele encontro terá algo a mais do que apenas taças de cristal e pratos refinados. Mal colocará os pés na sala de estar, e Marco Aurélio também chegará, visivelmente incomodado. Sem perder tempo, Marco Aurélio irá diretamente ao escritório de Odete, atendendo a uma convocação urgente. Ao entrar, tentará manter a compostura. Mal tive tempo de chegar, e você já me chama? Aconteceu algo. Odete se levantará de sua poltrona de couro e colocará uma pasta preta sobre a mesa. Aconteceu, sim, dirá, com a voz firme. Esta pasta. Sabe o que tem aqui dentro, Marco? Ele franzirá a testa, desconfiado. O que é isso? Um compilado de movimentações financeiras que não batem com os relatórios apresentados à diretoria. As contas estão furadas. Marco, onde você enfiou o meu dinheiro? Marco esboçará indignação. Que absurdo! Está me acusando de desvio? Odete se aproximará, encarando-o nos olhos. Não estou acusando, estou afirmando. Eu sei que você está desviando verba da TCA. E mais, lavando dinheiro por fora. Achou mesmo que eu nunca descobriria? Marco recuará um passo, visivelmente nervoso. Está enganada. Eu jamais faria isso. Chega de mentiras, Marco. Eu já sei de tudo. E por isso mesmo, está demitido. Quero o meu dinheiro de volta. Demitido? Isso mesmo. Você me traiu. E agora vai pagar por isso. Marco, tentando ganhar tempo, revelará. Os dólares sumiram. Eu não sei onde estão. Alguém levou. Odete apertará os olhos, sem esconder a fúria. Então trate de encontrá-los. Porque se você não devolver cada centavo, quem vai sumir é você. Ela lhe dará um prazo curto, encarando-o com severidade. Marco abaixará os olhos, sentindo o desespero crescer no peito. Então, num rompante de raiva, ele se levantará de súbito. Agora eu entendi tudo. A recontratação daquele moleque, Ivan, era tudo fachada. Você já planejava me tirar daqui, não é? Odete não esconderá um sorrisinho irônico. A presença do Ivan foi um golpe de sorte. Mas eu não preciso mais dele. Então é isso? Vai usá-lo e depois descartar como lixo? Eu uso quem eu quiser, Marco. Você é a prova viva disso. Marco Aurélio, tremendo de ódio, sairá do escritório e irá diretamente para a sala de jantar, onde todos os convidados estarão reunidos. Ele baterá em sua taça com uma colher, chamando a atenção geral. Senhores, senhoras, dirá, com a voz embargada, mas firme. Eu tenho uma confissão a fazer. Todos ficarão em silêncio. Ivan, sentado ao lado de Heleninha, olhará assustado. Odete surgirá logo atrás de Marco, os olhos faiscando de alerta. Do que você está falando, Marco Aurélio? Perguntará ela, com a voz controlada,
mas carregada de ameaça. O ambiente se congelará. Todos na sala de jantar olharão para Marco Aurélio em silêncio absoluto. Ele erguerá o olhar, com o rosto tenso e os olhos brilhando de raiva e revanche. Eu não vou deixar que Odete Reutemann volte para infernizar a vida de todo mundo. Chega de manipulação, chega de medo. Está na hora de todos aqui saberem o grande segredo que ela esconde há anos. Heleninha se levantará imediatamente, assustada. Do que você está falando, Marco? Estou falando da morte de Leonardo, dirá ele, fazendo Celina soltar um suspiro e Afonso empalidecer. Não, murmurará Celina, levando a mão à boca. Esse assunto já foi enterrado. Enterrado, retrucará Marco, com um sorriso amargo. Isso é o que ela quer. Mas a verdade, Celina, a verdade apodreceu com o tempo, até agora. Heleninha começará a tremer. Eu fui culpada. Eu assumi o volante. Eu causei o acidente. Marco se voltará para ela com compaixão, mas sem suavizar suas palavras. Não, Heleninha. Você não matou o seu irmão. Quem causou aquele acidente foi a própria Odete. Ivan, parado ao fundo da sala, ficará imóvel, em choque com o que está ouvindo. Isso é uma loucura, dirá Afonso, levantando-se também. Tem certeza do que está dizendo? Tenho. Leonardo descobriu que Odete tinha um amante. Ele flagrou os dois juntos. Ia contar tudo naquela noite. Por isso eles entraram no carro. Leonardo queria desmascarar a mãe. Odete, ainda na porta do escritório, observará tudo com o rosto impenetrável, como uma estátua de gelo. Marco continuará, apontando para ela. Odete estava bêbada. Foi ela quem assumiu o volante naquela noite. E ela causou o acidente. Com as próprias mãos. Heleninha começará a recuar, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Isso não pode ser verdade. Ela aproveitou que você estava em choque, confusa, destruída, dirá Marco, agora com a voz embargada, e colocou toda a culpa em você. Fez com que você acreditasse que havia matado o próprio irmão. Celina começará a chorar, horrorizada. Meu Deus! Heleninha, minha filha. Afonso balançará a cabeça, tentando negar com os olhos marejados. Ivan, em silêncio, absorverá cada palavra, como se finalmente entendesse o que estava em jogo desde o início. Odete se aproximará lentamente, com passos firmes. Todos a encararão em expectativa. Que espetáculo patético! Dirá ela, fria como uma lâmina. Você acha mesmo, Marco Aurélio, que alguém aqui vai acreditar em você? Não importa se acreditam, retrucará ele, encarando-a. A verdade já foi dita. E a máscara caiu. Heleninha, com os olhos cheios de lágrimas, se voltará para a mãe. É verdade, mãe? É verdade que fui enganada por você todos esses anos? Odete ficará em silêncio por alguns segundos. Então, com um sorriso gélido nos lábios, ela responderá. Se você preferir acreditar no Marco Aurélio, é um direito seu. Heleninha, ainda em choque, avançará alguns passos com o olhar cravado em Odete. Seus olhos estarão cheios de lágrimas, mas a voz sairá firme, entre a dor e a fúria. Você sempre me odiou, não é? Sempre teve nojo de mim. Mas por quê? Eu só queria ser amada, mãe. Só isso. Por que você fez isso comigo? Odete abrirá a boca, mas não responderá. O silêncio dela será mais doloroso que qualquer palavra. Por quê? Gritará Heleninha, avançando com fúria sobre a mãe. Mas antes que ela consiga tocar em Odete, Celina se colocará no caminho e segurará a irmã com força. Não, Heleninha. Não vale a pena sujar suas mãos por ela. Celina, então, se voltará para Odete, os olhos cheios de desprezo. Caminhará até a irmã, olhando fixamente para o rosto daquela que sempre se achou intocável.
e, num impulso, com a dor entalada há anos, dará um tapa seco e sonoro no rosto da mãe. Você é um monstro, Odete. Um monstro disfarçado de dama da sociedade. Vá embora da nossa casa. Agora! Odete, atonita, levará a mão ao rosto, sem conseguir acreditar no que acabará de acontecer. Heleninha começará a chorar descontroladamente. Ivan se aproximará e a envolverá com cuidado, tentando impedi-la de desabar ainda mais. Calma, calma, Heleninha. Você não está sozinha. Tudo isso vai passar. Eu estou aqui, tá? Dirá ele, segurando-a com ternura. Marco Aurélio, vendo o caos se instaurar, se adiantará com cinismo e veneno na voz. Eu posso até perder tudo, mas você vai comigo, Odete. Ah, vai sim, porque tudo o que você tem pode ser contestado. Antes de morrer, seu marido colocou uma cláusula no testamento. Se você traísse ou fosse presa, todo o patrimônio passaria automaticamente para os filhos. Todos se entreolharão, surpresos e confusos. Basta investigarem. Basta puxarem os registros. Está tudo ali. E agora, com a verdade sobre a morte do Leonardo, vai ser fácil comprovar que foi você quem causou tudo. Foi você quem dirigia bêbada naquela noite. Afonso, atordoado, se aproximará com a voz embargada. Mas, como você sabe de tudo isso, Marco Aurélio? Odete se voltará lentamente para ele, o rosto pálido, a voz fraca e vencida. Por quê? Ele me ajudou naquela noite. Um silêncio mortal cairá sobre a sala. Heleninha arregalará os olhos, virando-se com fúria para Marco Aurélio. Você sabia de tudo? Você encobriu a morte do meu irmão? E, sem pensar duas vezes, ela o esbofeteará com força, a dor explodindo em seu peito. Marco Aurélio cambaleará para trás, desorientado, e fugirá da mansão sob gritos e vaias, escapando da justiça com o rabo entre as pernas. Odete tentará manter a postura, mas Celina não deixará barato. Com toda a fúria acumulada ao longo dos anos, ela empurrará a mãe com violência, fazendo-a tropeçar e cair no chão de mármore. Vá embora daqui. Você não é digna nem de pronunciar o nome da nossa família. Odete, caída, pela primeira vez chorará. Sem controle, sem máscara. As lágrimas escorrerão silenciosas enquanto ela tenta se recompor. Heleninha se aproximará, encarando a mãe no chão. Você não é mais minha mãe. E nunca foi. Com essas palavras, virará as costas e abraçará Ivan. Odete, por fim, será expulsa da mansão sob os olhares gelados de todos, derrotada, humilhada e completamente sozinha. Na manhã seguinte, o silêncio dominava a casa de Ivan. Ele preparava um café apressado quando a televisão ligada no fundo chamou sua atenção. Uma notícia urgente interrompeu a programação. Interrompemos a transmissão para informar que o empresário Marco Aurélio Catanhede está desaparecido. Segundo informações preliminares, ele não retornou para casa após deixar uma residência em Copacabana na noite de ontem. A polícia já foi acionada. Ivan congelará. A xícara de café em sua mão tremerá e ele lentamente se virará para encarar a TV. As imagens do rosto de Marco Aurélio preenchiam a tela com legendas alertando para o sumiço. Não, murmurará Ivan. Isso não pode ser coincidência. Enquanto isso, uma última imagem será exibida na TV. Câmeras de segurança mostrando Marco Aurélio entrando em um carro preto, na calada da noite, sem saber que seria a última vez que alguém o veria. E Ivan, encarando a imagem congelada, sussurrará para si mesmo. Só pode ter sido a Odete. Bom pessoal, o que achou dessas cenas? Acharam dessas cenas da novela? Gostaram de saber que Odete é desmascarada? O que acham que aconteceu com Marco Aurélio? Além disso, gostariam que Ivan tenha um final feliz? Me conte nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está em sua tela, que estarei esperando por todos vocês.